quando, quando o dipolo ele é colocado no campo elétrico externo, né, e eu dei o exemplo do campo uniforme, ele tende a girar, né, ou seja, há um torque, né, e a gente calcula o torque que o dipolo sofre, né, é, e ele tende a se alinhar com o campo, né. Então, o torque é o P vetor E, né, o momento de dipolo vetor campo elétrico, é um produto vetorial, e a tendência dele é se alinhar, né, com o campo elétrico, de maneira que o momento do dipolo está paralelo ao campo, né. E eu não lembro se na aula eu falei do exemplo do micro-ondas, né. Vocês que terminaram a aula, a parte 1, eu não lembro se eu comentei, mas uma aplicação do dipolo elétrico é o forno micro-ondas, né? Porque um exemplo, o melhor exemplo que a gente tem do dipolo elétrico é a molécula de água, né? Então, a molécula de água se comporta como um dipolo, de maneira que o micro-ondas ele funciona para explorar essa propriedade da água. Então, quando você coloca o alimento e liga o forno, né? Então, o que o micro-ondas está fazendo ali é emitir campo elétrico, né? E toda hora está alternando o sentido do campo, né? De maneira que as moléculas de água que estão ali, né? Nos alimentos, né? Elas são dipolos, então uma hora ela gira para o lado, outra hora gira para o outro. Elas ficam oscilando, tá? E a gente sabe que esse movimento de vibração gera calor, né? A energia mecânica ela é convertida em energia térmica. Então isso permite aumentar a temperatura do alimento, tá? É tão tal que o micro-ondas ele só esquenta alimentos que contêm água. Se você colocar outra coisa, ele não vai esquentar, né? Justamente porque ele pega os dipolos da água, pega não, né? Ele faz oscilarem, né? Eles oscilarem e aí essa vibração, né? É que gera calor. Então isso aí seria uma aplicação do estudo dos dipolos, né? E inúmeros na física, tá? Tem muitos outros. E a parte 2, acredito que vocês viram já um cálculo mais refinado, assim, um pouco mais detalhista, que foi a calcular o campo elétrico não mais de cargas pontuais, mas sim de distribuições contínuas, né? E aí eu fiz lá o exemplo do anel carregado, né, que você tem que usar o cálculo, né? Você tem que partir ele em pedacinhos e calcular, somar cada contribuição, né? Ou seja, integrar, né, ao longo de toda a distribuição. Eu fiz isso para um anel, fiz para um disco, e acredito que foi essa aula, né? A parte 2, né? Foi referente a essa parte da distribuição contínua. Okay? E aí, como eu fiz na aula passada, eu selecionei uns probleminhas aqui, que inclusive vão auxiliar vocês na lista. Tá? Acredito que o terceiro tem um bem parecido na lista. Tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui, vou abrir meu quadro virtual. Ok, então, exemplo 1. Então, na figura abaixo,
partícula 1 de carga Q1 igual a menos 5Q, e a partícula 2 de carga Q2 mais 2Q são mantidas fixas no eixo X. Em que ponto do eixo em termos da distância L o campo elétrico total é nulo. Campo elétrico total é nulo. Eu vou fazer aqui um sistemazinho. Vou colocar aqui as duas cargas, uma está aqui na origem. Essa aqui é a carga Q1. Né? E a carga 2, Q2 está aqui, por exemplo. Né? Distância entre elas é L. Posso colocar aqui L. Tá? E aí ele deu o valor das cargas, né, em termos de Q, de um valor Q qualquer, e está pedindo o seguinte, elas estão fixas, então, em termos dessa distância aqui, ó, L, qual é o ponto do eixo X aqui, deixa eu desenhar aqui o eixo X, em que o campo total é nulo? Tá? Essa é a pergunta. Então, como é que eu faria isso? Então, vamos só relembrar aqui. Você tem uma carga pontual, né, Q, e eu quero saber o campo, né, gerado por ela a uma distânciazinha. Uma distância R, né, no ponto P. Então, como é que se dá esse campo? Né? Então, lembra, o campo elétrico, a definição de campo elétrico é o quê? Então, o campo elétrico é vamos dizer, uma quantidade física, né, que existe ali no espaço que permeia qualquer objeto carregado. Tá? Então, se você pegar qualquer ponto aqui, ó, já que isso aqui é uma carga, um ponto que está carregado, qualquer ponto que você pegar aqui, existe um valor para um campo elétrico que eu chamo de E, né? É um campo, é uma quantidade vetorial também, tal como uma força, tá? E aí, como é que eu calculo esse campo? Então, eu calculo esse campo assim, ó. Se eu quiser saber o campo elétrico aqui nesse ponto gerado, né, pela carga aqui, eu coloco uma carga de prova aqui, que eu estou chamando de Q0, e esse campo aqui
é simplesmente a razão entre a força que essa carga vai sofrer aqui, devido à carga que está gerando, né, o campo, dividido pelo valor da carga de prova, né? Então, pela lei de Coulomb, a gente sabe que a força é quem? É a constante eletrostática, né, que é 1 sobre 4 π epsilon zero, né, o produto das duas cargas, Q e Q0, né, dividido pela distância entre elas ao quadrado, ou seja, R quadrado, né, mas aqui tem um Q0, ó, embaixo, então fica Q0 aqui, né, e a direção aqui, ó, entre elas é R chapéu, onde R chapéu é um vetor unitário que está aqui, ó, nessa direção, né, que liga as duas cargas. Tá? Então, eu corto Q0 aqui, Q0 aqui. Então, o campo, ó, não depende da carga de prova que eu coloco, né, na verdade, eu só coloco a carga de prova para medir, né, ou seja, no meu laboratório, né, eu quero medir o campo, então eu coloco uma carga que eu conheço, né, e coloco no ponto e meço a força entre ela e a carga que está gerando esse campo aqui, né, em cada ponto aqui. Né. Aí eu pego essa força que eu meço no laboratório e divido pelo valor da carga que eu conheço. Isso vai me dar o campo elétrico gerado pela carga que está em azul aqui. Tá? E aí, ó, esse campo existe independentemente da carga de prova. Porque se vocês olharem aqui, ó, eu cancelei, né, Q0 com Q0. Ó, e o meu resultado, ó, vai ser K, Q0, desculpa, Q sobre R quadrado, R chapéu. Né? Chapéu é um vetor unitário que está aqui, ó, nessa direção. Né? Ou para cá ou para cá. Então, a gente vai definir aqui usando o sinal de Q. Né? Então, esse K, né, onde, sempre lembrando que K é 1 sobre 4 π epsilon zero. Né? Epsilon zero é a permissividade elétrica no vácuo. Né? Então, não depende da carga de prova. Tá? Se eu for tirar o módulo disso aqui, o módulo de E, né, que eu chamo de E, é simplesmente K, desculpa, não tem mais a setinha. Então, o módulo do campo é simplesmente K, Q sobre R quadrado. Né? E pela definição aqui, ó, o que é que acontece? Ó, pela definição de campo elétrico, essa é uma convenção, ó, se a carga é positiva, então o campo é de afastamento. Tá? Então, o campo está saindo se a minha carga de prova é positiva. Né? Eu discuti bem isso na aula. Se a carga é negativa, ó, então aqui vai ter um sinal de menos. Então, o vetor E, ó, ele vai estar menos R chapéu. Então, se R chapéu está apontando para lá, um vetor menos R chapéu é apontando para cá, né? Então, aqui, ó, seria o meu campo elétrico se a minha carga de prova fosse negativa. Certo? Então, essa é a conversão para o campo elétrico. Então, lembre sempre, cargas positivas geram um campo de afastamento, o vermelhinho. Cargas negativas geram campo de aproximação, que é o amarelo. Tá? Então, isso aí é fundamental para a gente fazer todos os probleminhas. Né? A gente tem que saber desse fato aí. Tá? Lembrando aqui que no SI, não é, ó, a unidade de campo elétrico, ó, é só dividir. Ó, eu estou dividindo força por carga, né? Aqui, ó. Então, dividir força por carga, no SI é Newton por Coulomb. Tá? A gente vai ver que quando a gente definir potencial, você pode também medir o campo elétrico por volt por metro. Tá? Mas a gente vai chegar lá. Tá? Tranquilo aí? Então, qualquer dúvida, vocês falem aí que eu não tô enxergando vocês aí, o chat. Tá? Então, só me confirme aí que vocês estão aí. Beleza. Então, sim. Ô, professor, no caso, esse campo seria as interações entre as cargas, né? Por isso que o senhor coloca uma carga de análise aí. Na né? verdade, não. A interação entre elas é a força. Tá? Ou elas vão se atrair ou se repelir. O campo, uma quantidade que independe da carga que você coloca aqui. Você só coloca essa carga para medir o campo, vamos dizer, para testar no laboratório, entendeu? É a mesma coisa da gente aqui, ó. A gente está na superfície da Terra, né? A Terra ela gera um campo gravitacional, entendeu? Então, a Terra está gerando campo
né? Independentemente de eu estar aqui, você, ou um prédio, ou, enfim, vai existir um campo de maneira que, se você abandonar qualquer objeto, ele vai tender a ir para o centro da Terra. Entendeu? Essa é a ideia de campo. Ele existe ali por causa dessa camaradinha aqui, não dessa, né? Então, o campo gravitacional da Terra, né, existe ali, independentemente de quem esteja ali. Quem estiver ali vai cair, né? Vai se dirigir para o centro da Terra, porque ao redor dela, né, existe um campo gravitacional, né? Que é o que a gente chama de campo vetorial, ou seja, cada ponto que você pegar aqui no entorno, né, sempre vai ter um vetorzinho apontando para um lugar, né? Tem um modo, uma direção e um sentido. Pode ser que aqui ela aponte para cá, pode ser que aqui ela aponte para cá e seja maior, né? A gente sabe, né, que o campo eletrostático, ele varia, tal como a força, ele varia com o inverso do quadrado da distância, ou seja, cada vez que você está se afastando, esse vetorzinho ele vai ficando menor, né? Vai ficando menorzinho, porque o campo vai afracando, né? O inverso do quadrado da distância, tá? Então, Entendi, professor. Vou mostrar até isso no exemplo lá, que quando a distância dele é maior, né, porque o K fica bem pequenininho o valor, né, fica praticamente igual ao campo, né, a carga. Isso, o campo vai ficando fraco, né, à medida que você tá ficando mais longe da carga, né. Professor, Oi, me tire uma dúvida. diga aí. Quando eu vejo esses casos assim, eu só penso, meu Deus, tipo, é coincidência, mas a natureza parece se comportar de uma forma tão padronizada. Isso acontece Exatamente. porque a gente separa os conhecimentos, a gente separa assim as forças, e aí parece que tudo é coincidência e é igual, ou realmente na natureza isso acontece. Porque força gravitacional e a força eletrostática parecem ser coisas tão distantes, mas o comportamento é bem parecido. Idênticas, né? Eu acho que cortou o áudio dele. Oi? Você me ouve? Oi, agora eu estou ouvindo. Sim, você estava falando da semelhança, né, das duas forças. Sim, sim. E tanto a gravitacional quanto a eletrostática, a elétrica, na verdade, ela se comporta de forma bem parecida, mas por são tão distantes. Bicho, eu não sei se sou eu ou é ele que caiu a conexão dele. Eu acho que é ele, professor, dá para É escutar o ele, senhor. né? Ah, então tá tranquilo. O dele tá cortando algumas coisas. Quem foi que falou? Que eu ainda não conheço muito a voz de vocês. João Barros, professor. João, eu entendi o que você quis dizer. Realmente é isso mesmo. A natureza, ela parece que gosta, né, de se comportar dessa maneira. Né? Vamos dizer, uma lei que está intrínseca ali nesses tipos de força, né? E as coisas só funcionam do jeito que funcionam porque são assim, por algum motivo, né? Então é isso. Então lembre-se sempre, né? Carga positiva gera campo de afastamento, carga negativa, campo de aproximação. Tá? Então, isso aqui está tudo lá na aula. Quem não assistiu, vá lá assistir, porque eu explico tudo isso lá. Então, bora voltar ao nosso problema aqui. Vou apagar aqui. Então, ele quer saber onde é, né, em que ponto aqui do eixo X o campo elétrico é nulo. Então, para isso, a gente tem que lembrar, né? Eu vou até escrever o módulo do campo aqui, ó. É igual a K, Q sobre R quadrado. É o módulo do campo elétrico, tá? Ela é diretamente proporcional à carga, né, que está gerando, e inversamente proporcional à distância da carga até o ponto que eu quero medir. Tá? Então, vamos pensar, ó, tem três possibilidades aqui. Ó.
esse ponto pode estar à esquerda de Q1 aqui, esse ponto pode estar aqui, é em cima do eixo X, tá? Esse ponto pode estar aqui no meio, ou esse ponto pode estar para lá, para a direita, de Q2, tá? Lembrando, ó, que Q1 é uma carga negativa, tá? Então, Q1 só gera campo de aproximação. O campo de Q1 em qualquer ponto, se você pegar Q1 aqui, né, no ponto aqui, né, o campo elétrico gerado por ele sempre está apontando para cá, ó, para ele, porque é uma carga negativa, né? Vamos chamar E1. Já Q2 é uma carga positiva, né? E tem o dobro, ó, é o dobro dessa carga unidade, nessa carga unitária aqui que ele está usando como referência. A 1 não, é 5 vezes, então a carga dela é 5 vezes maior que Q, e a do 2 é 2 vezes maior, sendo positivo. Então, se eu pegar aqui no ponto, o 2 está fazendo o contrário, ó, ele está se afastando, né? Então, aqui é um campo de afastamento. Tá? Então, bora pensar, ó. Bora pensar. No meio aqui, vocês acreditam que tem algum ponto que... Eu vou fazer o seguinte, eu vou ser mais didático aqui. Eu vou fazer... eu vou fazer Q1 de outra cor, tá? Vou fazer ele de vermelho. Para a gente enxergar direitinho aqui os campos. Tá? Aqui é a origem, né? Essa bolinha aqui é Q1. Tá? Então, vamos supor um ponto aqui, ó. Eu vou fazer de verde, tá? Aqui no meio. Qual é o campo gerado por Q1? É de aproximação de afastamento. Olha para cá, ó. Q1 é carga negativa, então o campo é de aproximação, né? Então, aqui é E1. Aí vamos para 2 agora. 2 é positivo, né? Ó, a carga positiva. Então, o campo de 2 é de afastamento de 2, né? Então, nesse ponto aqui, ó, o campo está se afastando de 2, ou seja, está vindo para cá. Então, isso aqui é E2. Aí eu pergunto, tem alguma possibilidade desses campos se anularem? Não. Não. Qualquer ponto que você pegar aqui, ó, eles sempre vão se somar. Todo mundo enxerga isso aí? Uhum. Ó, qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, o 2 já é um campo para a esquerda e o 1 também. Então, não tem nenhuma possibilidade do campo ser nulo aqui, ó, entre essas duas cargas. Tá? Aí eu vou pegar um ponto aqui agora. Aí eu faço a pergunta. 1 é aproximação, né? Então, ó, tá para cá agora, o E1. E 2 é de afastamento, né? Então, nesse ponto aqui, o campo gerado por 2 está se afastando. É 2. A priori, eles poderiam se cancelar em algum ponto aqui, porque um está apontando para um lado e outro para o outro. Mas tem um detalhe aí, crucial. Vocês enxergam que detalhe é esse? Questão da distância, da carga, né, e da distância. Por quê? Ó? Veja só, qual é a carga de Q1? Ó, ela é 5Q. E qual é a carga de Q2? 2Q. Tá? Então, qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, é de se notar, né, que o campo 2, né, ele nunca vai ser igual ou maior que o campo 1. Por quê? Porque a carga de 1 é maior do que a de 2, né? Então, 1, ó, ele sempre vai gerar, em termos da carga, né? Ela sempre vai ser maior que a de 2, e à medida que eu vou cada vez me afastando daqui, ó, a carga 2 está mais longe do ponto do que a carga 1. Então, esse R aqui, para o 2, ele vai ser maior, consequentemente, como eu estou dividindo aqui, né? Então, o campo vai ser menor.
Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, em outro ponto, o meu vetorzinho azul, ó, ele vai ser menor ainda. Enquanto o 1, ele vai ser menor, mas ele diminui menos que o 2. Por quê? Né? Vamos supor que ele seja maior aqui. Por quê? Porque a carga 1, ó, ela é 5. A carga 2 é 2. Né? Quando eu ando um pouquinho mais para a esquerda, a distância de 2, ó, está aumentando mais do que aumentou para 1. De maneira que, para pontos que estão aqui, ó, é 2. Colocar aqui, ó, o campo 2, né, o módulo, né, é 2. Ele é menor que é 1, sempre. Ou seja, aqui também eles não têm como se cancelar. Enxergaram isso aí? Tranquilo? Posso seguir? Pode, professor. Então tá. Então, a única possibilidade que restou é para pontos que estão para cá, para a direita de Q2. Né? Então, eu vou pegar um ponto arbitrário aqui. Vocês podem até desconsiderar esses rabiscos aqui, tá? Isso foi só para vocês enxergarem a situação. Então, aí no pontinho aí, agora sim, ó, tem possibilidade. Por quê? Ó? O campo gerado por 1 é de quê? De aproximação, né? Então, ele está apontando para a esquerda, é 1. E o 2 é de afastamento, né? Então, para cá. É 2. Então, tem a possibilidade de se cancelarem. Por quê? Porque, apesar de Q2 ser menor que Q1, ó, essa distância aqui, ó, o ponto está mais próximo de Q2 do que de Q1. Então, pode existir um ponto aqui suficientemente distante de Q1, de maneira que o campo gerado por 2 anule. Ou seja, 2, ele vai compensar a carga, né? Porque a carga dela é menor, né? Ó, de 2 em módulo. Né? Ela vai compensar essa carga maior aqui na distância. Ou seja, se você for mais distante um pouco, você compensa as cargas. Né? De maneira que os campos ficam iguais. Tá? Então, vamos supor que é esse ponto aqui, ó, que isso acontece. Tá? Então, eu vou apagar aqui para não confundir aqui. Esse elo eu vou fazer assim, deixa eu ver aqui. Então, L nessa. Então, essa distância aqui a gente sabe que é L entre as duas cargas. Né? Isso aqui é L. E eu vou chamar essa distânciazinha aqui, ó, de D. Tá? É a distância do ponto, né, na verdade, até a origem. Tá? Vou chamar essa distânciazinha aqui de D. E aí a gente vai fazer as continhas agora. Tá? Então, eu posso fazer, ó, usando o módulo, eu posso fazer em notação vetorial mesmo. Tá? Então, bora fazer em notação vetorial, por exemplo. Então, eu quero saber a que distância, né, em que ponto, na verdade, ou seja, qual é o valor de D, né, em termos de L, para que o campo seja nulo. Ou seja, o campo é nulo, o campo resultante, né, é nulo, né, se
eu chamar de E resultante, né, vetor. Ou seja, quando você soma vetorialmente esses dois, ou seja, E1 mais E2, né, tem que ser 0. Não é verdade? Ou seja, quem é E1? E1 é o campo gerado pela partícula 1. Ou seja, vai ser quem? Vai ser K, a constante eletrostática, né? O valor da carga 1, que é Q1, mais Q1, ó, é menos 5Q, tá? Então, você coloca aqui, ó, menos 5Q. Ó, eu estou trabalhando com vetores, né? Então, você coloca o sinal, tá, da carga. Se fosse o módulo, não precisaria, tá? Dividido pela distância entre ela e o ponto, que é D, né? Que eu estou chamando de D. Tá? Ao quadrado, né? Mais o campo gerado por 2, ó, que é quem? A constante eletrostática. Quem é a carga de 2? 2Q, dividido pela distância entre ele e o ponto aqui, ó. Que distância é essa? Essa distânciazinha aqui, ó, né? Se tudo é D, isso aqui é L, essa distânciazinha aqui só pode ser D menos L, né? Então, fica D menos L ao quadrado, igual a 0. Sim, faltam os vetores unitários, né? Eu esqueci aqui, ó. Então, como a gente está no eixo X, ó, aqui é I chapéu, né? E aqui é I chapéu também. Então, na prática, o que foi que a gente fez aqui, ó? O 1 está apontando para a esquerda e o 2 para a direita, que foi esse segundo termo. Ou seja, a gente está fazendo o módulo de E2 menos o módulo de E1, né? E2 menos E1. Né? Se eu fosse trabalhar com módulo, eu poderia trabalhar com módulo, ou seja, não usar esses vetores unitários, nenhum sinal, e fazer o módulo de E2 menos o módulo de E1. Seria a mesma coisa. Tá? Então, ó, aqui, ó, essa equação vetorial, né? Então, eu posso, ó, igualar, né? Jogo o outro para lá, fica positivo, né? E aí, fica positivo e vai ficar aí chapéu de um lado e chapéu do outro. Então, a gente pode, vamos dizer, cortar entre aspas, né? Mas, na verdade, a gente iguala as duas componentes. A gente diz que as duas componentes são iguais, tá? Então, o que sobra aqui, ó, é que 5, né, ó, multiplicando aqui, ó, 5K aqui sobre D quadrado, tá? É como se eu jogasse essa aqui para o outro lado aqui, tá? 5K aqui dividido por D quadrado igual a 2K aqui dividido por D menos L ao quadrado. Ó, K aqui, K aqui. Tá? E aí eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer, ó, eu vou jogar, vou fazer um X aqui, ó, vou jogar o D quadrado no numerador dali e esse aqui para cima, vai ficar assim, ó, D quadrado sobre D menos L ao quadrado igual a 5 sobre 2, né? Eu fiz um X aqui, ó, tá? 5 sobre 2. Lembra, eu estou querendo o D, não é? É a distância do ponto aqui em relação à origem. É que coincidiu com a distância da carga 1 até o ponto. Então, ó, eu vou tirar a raiz dos dois lados aqui. Tá? Eu tirar a raiz dos dois lados, vai ficar assim. D sobre D menos L
igual a raiz de 2 sobre 5. Então, fica assim. Eu tenho que isolar o D, né? Então, fica D menos L igual a raiz de 2 sobre 5, que multiplica D, né? Ou seja, vou colocar o D em evidência aqui, ó. Vou jogar isso para cá, pro lado de cá, e colocar o D em evidência, tá? Então, fica assim, D que multiplica 1 menos raiz de 2 sobre 5, né? Eu joguei ele para lá e ficou negativo, igual a L. Tá? Então, meu D vai ser igual a L, que divide tudo isso aí, ó. L que divide 1 menos raiz de 2 sobre 5. Então, quando você faz essa continha aqui, ó, 1 dividido por 1 menos raiz de 2 sobre 5 dá 2,72. Tá? Pode fazer aí na calculadora. Então, como está multiplicando por ela, então isso aqui é aproximadamente 2,72 L. Que é a distância que a gente estava procurando. Ou seja, deixa eu voltar aqui para a figurinha. Então, aqui eu tenho L, né? É claro que aqui eu errei por muito, né? Isso aqui é só uma ilustração, né? Porque se eu fosse ser rigoroso aqui, a distância seria L mais outro L mais 0,72 L. Né? Esse ponto estaria bem aqui na frente. Tá? Que é a distância que a carga 2, né? Na verdade, a distância que o ponto tem que estar da origem para que o campo gerado por 2 anule o campo gerado por 1 e vice-versa, né? E o de 1 anule 2. Tá? Tranquilo Professor, aí? não ficaria 5 sobre 2, não? Aí na hora de tirar a raiz? 5 sobre 2. Na verdade, essa raiz aqui é toda. A raiz aqui é Não, não toda, ficaria né? não, sobre 2. 5 sobre Dentro da 2 raiz. aqui. D menos L. É verdade, você está certo. Tem que ser invertido, né? Aqui, 5 sobre 2. Muito bem observado. Aqui está certo, né? Aqui está certo. Então é só inverter e passar a raiz para tudinho, todo lado. E, sim, ó. E aqui, né? De 5 sobre 2. Pronto. Tá certo. Nas minhas notinhas eu inverti aqui. Eu inverti, coloquei D menos L no numerador. Aí realmente daria invertido, né? Tranquilo? Alguma dúvida? Sim, aqui é toda, né? A raiz é toda aqui. Fácil, né? Só para a gente esquentar.
Tem alguém copiando ou eu já posso seguir? Se tiver alguém copiando, avisa aí que eu espero. Acho que não tem muito. Tem não? Então bora lá. 02. Então, figura abaixo. Nossa. Três cargas pontuais. Q1 igual a mais 2Q. Q2 igual a menos 2Q. E Q3 menos 4Q. No vácuo, né? A gente sempre está no vácuo. E a pergunta é sabendo que as três cargas estão à mesma distância da origem, que vale D, calcula campo elétrico nesta origem. O campo elétrico nesta origem. Vou desenhar aqui o sistema. Y aqui é X. Então, a gente tem isso aqui. Aqui tem uma carga, chamando Q1. Aqui tem uma aqui e outra aqui.
Isso aqui eu estou chamando de Q2, eu estou chamando de Q3. Tá? Todas elas estão à mesma distância, até o centro, aqui, até a origem, que é D. Aqui é D, aqui é D, e aqui é D também. E o ângulo, né? O problema dá o ângulo também, ó, entre essas retas e o eixo X. Então, suponha que aqui é 30 graus, né? Essa inclinação. 30 e 30. Obviamente, aqui vai ser 30 também. Aqui, 30. E é isso. Isso é só para a gente praticar o cálculo vetorial, né? Novamente, como eu fiz para a força elétrica, a gente vai fazer para o campo elétrico também. Tá? Poderia aqui fazer um de cada cor, se vocês preferirem. Já que eu tenho uma paletinha de cores aqui, né? Por que não usar? Eu vou fazer essa aqui de... Deixa essa de preto aqui, eu vou fazer essa de vermelho. Né? Q2. Vou fazer essa aqui de azul. Azul já tem, né? Vou fazer de amarelo. Acho que esse amarelo é um pouquinho ruim de visualizar, né? Q3. Era o contrário, né? Aqui é Q3, aqui é Q2. Q2. Q3. Pronto. Então, bora lá. Bora ver qual é o comportamento aqui dos campos, né? Então, ele quer que você calcule o campo elétrico na origem. Quando eu digo calcular o campo elétrico, é você dizer o módulo, ou a intensidade, a direção e o sentido. Tá? Então, veja. Vamos analisar caso por caso. Esse Q1 aqui, ó, na origem está gerando campo de aproximação e afastamento. Ele é positivo. Então, ele está fazendo aqui, né, um campo de afastamento. Então, suponho que isso aqui seja o campo gerado por 1. Então, chama isso aqui de E1. Tá? O 2, ó, ele está fazendo campo de aproximação. Né? Então, o 2 aqui, ó, ele vai também estar apontando para cá. Então, o 2 está aqui também. Né? Tá. Posso fazer assim, velho. Deixa eu colocar esses 30 graus mais para cá. Aqui é 30. Então, o 2, ó. Está fazendo um campo também de aproximação, que eu vou chamar de E2. Tá? A priori, essas setinhas podem ser diferentes, né? Uma da outra, de tamanhos diferentes. E a intensidade do vetor, não é o tamanho da setinha. Tá? E o 3, né? O 3 é uma carga negativa. Tá? Então, nesse ponto aqui, o campo gerado por 3 é de aproximação, né, para ela. Então, aqui eu vou chamar de E3. Certo? Tranquilo até aí?
Tranquilo. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem os vetores, né? E tem os ângulos entre eles e o eixo X. Então, um jeito muito mais fácil da gente fazer isso é decompor esses vetores, né? Então, a gente vai decompor esses vetores no X e no Y e calcular, somar as componentes deles. Tá? Então, ó, veja só, vamos calcular o módulo de cada um, tá? Porque a gente vai se aproveitar aqui, ó, do fato que Q1 e Q2, ó, eles têm em módulo a mesma carga, né, em módulo. Então, os campos deles, ó, são iguais, né? Então, eu chamar de E1 como módulo de E1, ó, E1 em módulo é igual a E2, que é quem? Que é a constante eletrostática, K, que multiplica a carga, né? Que é 2Q, ó, estou pegando o módulo, né? Estou pegando o sinal dividido pela distância entre elas, ó, tá vendo que elas estão à mesma distância? Elas têm o mesmo valor de carga e estão à mesma distância do ponto. Né? Então, eles, consequentemente, eles vão gerar o mesmo campo elétrico. Né? Dividido pela distância entre elas à origem, que é D ao quadrado. Tá? Ou seja, o campo de 1 e o campo de 2 é 2K sobre D elevado ao quadrado. Tá? Já o campo 3, ó, vai ser K, carga 3 é 4Q, né, em módulo. Em módulo, a gente não leva em consideração o sinal, dividido pela distância entre ela e a origem ao quadrado. Né, ó, que é D também. Todas estão à mesma distância. Então, vai ser 4K dividido por D elevado ao quadrado. Certo? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai decompor, né? A gente vai decompor essas forças nos eixos X e no eixo Y. Tá? Então, decompondo as forças, não, os campos, né? Os campos. Ó, o que eu fizer para um vai valer para 2, porque eles são iguais aqui, ó, tanto 1 como 2. Né? Inclusive, eles estão apontando, né, para o mesmo sentido, né? Ó, eles têm o mesmo módulo, que é o tamanho, estão apontando para o mesmo lugar, ó, estão na mesma reta, ou seja, tem a mesma direção e tem o mesmo sentido, tá? Então, o meu é um X, componente X aqui, ó, quando eu projetar ela aqui no eixo X de 1, vai ser igual a de 2. É igual a 2. É 2x, que é quem? É 1 ou é 2, você escolhe qualquer um dos dois. Escolher 1. Vezes quem? Se esse ângulo é 30, então eu tô calculando o módulo aqui. Então, vai ser cosseno de 30, né? Cosseno de 30. Tá? E 2, desculpa, é um Y, né? A componente Y. É um Y, vai ser igual a E2Y, que é quem, ó, eu estou calculando um módulo aqui, tá? Então, ó, vocês estão vendo que ela vai apontar para baixo aqui, então a componente vai ser negativa, mas como eu estou calculando o módulo aqui das componentes, eu não preciso me preocupar com o sinal agora. Quando eu for montar o vetor, aí sim eu posso colocar o sinal. Então, vai ser E1 vezes quem? Vezes seno de 30. Tá? Aqui, ó, essa parte daqui. Tranquilo aí? Então, E1 cosseno de 30 e E1 seno de 30. E1 é 2kq dividido por D elevado ao quadrado. Cosseno de 30 é quanto? Raiz de 3 sobre 2, né? É isso mesmo?
Sim, sim. Raiz de 3 sobre 2. Cancela aqui, então fica raiz de 3 kq dividido por d quadrado. Um seno 30 vai ser 2kq sobre d quadrado, que multiplica seno de 30, que é meio, né? Cancela aqui, kq sobre d elevado ao quadrado. Tá? E agora, ó, só falta... Aí vamos montar o vetor resultante. A gente pode fazer assim. No final, a gente usa tudo. A gente poderia montar um vetor resultante aqui de 1 e 2 e depois fazer com 3. Tá? Mas a gente pode fazer, no final, ver as componentes de x e y de cada um e soma tudo. Tá? Então, vamos fazer agora para 3. Tá? Então, para 3, ó, quem seria E3x? Mesma coisa, ó, E3x é a componente de x de E no eixo x, ou seja, vai ser E3 cosseno de 30, né? Mesma coisa para aqui, ó, para os dois, já que o ângulo é o mesmo. E a componente y aqui, a projeção dele no eixo y, vai ser E3 seno de 30. Tá? Então, vai ficar E3 cosseno de 30, né? E E3y igual a E3 seno de 30. Tá? E3 é quem? 4kq sobre d quadrado. Então, vai ficar 4kq sobre d quadrado. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Dá para eu cancelar aqui, ó. Por 2 dá 1, por 2 dá 2. Então, vai ficar 2 raiz de 3, que multiplica kq, dividido por d quadrado. É 3 seno de 30. 4kq sobre d quadrado, vezes seno de 30, meio. Por 2 dá 1, por 2 dá 2. Então, aqui vai ficar 2kq dividido por d quadrado. Não é isso? É isso mesmo. Então, bora lá montar o vetorzão resultante, né? Então, o vetor resultante será o campo, né? Na verdade, o campo resultante, né? O vetor campo elétrico, vou colocar assim, o campo resultante. Campo resultante. Então, eu posso chamar de E, né? Ou ER, enfim, ER. E vai ser quem? E1 mais E2 mais E3. É isso? Ou, em outras palavras, ó, E1 tem uma componente... Lembra, ó, E1 é assim, ó. Se eu for escrever o vetor, né, E1. E1 é quem? É E1x i mais E1y j, né? Só que aqui, ó, por exemplo, ele está apontando, ó, para o x é positivo, né? O i aqui é positivo, mas o j é negativo. Então, esse sinalzinho aqui, ó, vai estar menos, né? Porque no eixo y você está apontando para baixo, né? Vou colocar aqui onde. Mesma coisa para o 2, ó. O E2 aqui vai ser E2x e chapéu, né? Menos E2y, j chapéu. Aqui, ó. Tá vendo que o 2 é a mesma coisa. Para cá, a componente x, quando você projeta aqui no eixo x, é positivo, mas quando você projeta no eixo y, é negativo, né? Para baixo. Tá?
E o 3, ó, só tem componentes positivas, ó, tanto para o x como para o y. Ó. Ele está apontando para a direita, para o x positivo, e está apontando para cima. Né? Então, aqui é o j positivo e aqui é o y positivo. Tá? Então, o 3 é quem? É 3x e chapéu, mais 3y, j chapéu. Aí o vetor resultante, você tem que somar essas três aqui, ó. Né? Então, se você somar aqui, ó, essas três, vai ficar assim, ó. Isso é análogo a você somar as três componentes x e as três componentes y. Ou seja, vai ficar assim, ó. Você faz aqui, ó. Esse mais esse vai dar o quê? É 1x mais 2x mais 3x e chapéu. Aí mais. Aí agora você vai subtrair, né? Ó. Você vai somar, na verdade, que vai ficar uma subtração. Ó. Fica 3y menos, ó, 2y menos 1y. J chapéu. Tranquilo? Esses sinais de menos também poderiam aparecer aqui naturalmente se você considerasse ângulos negativos. Aqui. Tá? Então, apareceria também naturalmente. Mas lembra, como eu quis calcular pelo módulo, então você calcula o módulo, mas você sabe para onde ele está apontando e coloca a mão aqui, como eu fiz. Tá? Ok, ó. Então o resultante, ó, vai ficar como? É 1x mais 2x mais 3x. É 1x e 2x, ó, são iguais. Raiz de 3 kq sobre d quadrado, né? Então fica raiz de 3 kq sobre d quadrado. Aí o outro é a mesma coisa, né? O E de x, ó, raiz de 3 kq sobre d quadrado, mais 3x, 2 raiz de 3 kq sobre d quadrado. Tudo isso está apontando de chapéu. Mais, agora os y, ó. É um y igual a 2y, é kq sobre d quadrado. Então, fica kq sobre d quadrado, aqui menos, né? Na verdade, é o 3 primeiro, né? Que é isso aqui, 2kq, né? Sobre d quadrado é o 3, né? Isso aqui. Aí, menos o E2 e menos o E1, que é kq sobre d quadrado, menos kq sobre d quadrado, j. Né? Já que aqui, ó, é kq sobre d quadrado. Tá? E agora, ó, é somar aqui, ó. Se vocês olharem aqui, ó, já cancelou. Ó. Esse com esse, ó, dá menos 2kq. Com 2kq, zero. Então, aqui, ó, zerou tudo. O vetor resultante não tem componente na direção y. E aqui, ó, quando você coloca em evidência, ó, se você colocar kq em evidência, kq sobre d quadrado, ó, tem 3 termos iguais somando aqui, você coloca em evidência e soma esses, ó. Então, ó, tem o raiz de 3, mais raiz de 3, mais 2 raiz de 3. Então, dá 4 raiz de 3. Então, vai ficar 4, meu vetor resultante, né? 4 raiz de 3, kq sobre t quadrado, né? E chapéu. Essa expressão já disse tudo, ó. Já disse tudo. Quem é o módulo dele?
que é o tamanho. O módulo dele é justamente isso aqui, ó. Como ele só tem componente em x, você não precisa fazer Pitágoras, né? Raiz quadrada de... Porque como ele só tem componente em x, ó, o resultante dele, né, o módulo, seria a raiz quadrada da soma das componentes ao quadrado. Então, como ele só tem componente em x, raiz quadrada de x quadrado, que é próprio x, né? Então, o módulo dele já está escrito aí, ó. Eu posso chamar, né, de módulo de R de o próprio R igual a 4 raiz de 3 aqui sobre D quadrado. Esse é o módulo, né? A pergunta diz, ó, calcula o campo elétrico na origem. Se você parasse aqui, estava certo. Ok? Porque você escreveu o campo elétrico. Tá? E o que eu estou fazendo aqui é discutindo, vamos dizer, se ele pedisse o módulo, a direção e o sentido. Tá? Que já está embutido nessa informação aqui, né? Na expressão vetorial. A direção. Que é o módulo, a direção. Ó, ele só tem componente em x. Então, ele só pode estar, ó, direção x, né? Então, a direção dele é a direção x. Se você quiser chamar o ângulo, ó, ele está apontando para a direita, né? Ele está apontando para cá, ó. Se eu fosse desenhar ele aqui, né? Ele estaria assim, ó. Posso fazer aqui de vermelho. Então, se eu fosse desenhá-lo aqui, ele estaria para cá, ó. Assim. Esse aqui é o meu resultado. Então, ele tá, ó, como ele está exatamente em cima do eixo x, ou você pode dizer direção x, o semi-eixo x, tá? Ou simplesmente, se você quiser usar ângulo, né, você diz θ igual a 0 grau. Ou seja, ele está fazendo 0 graus com o semi-eixo positivo x. Tá? Porque lembra da aula passada, né? A direção é o ângulo que faz com o semi-eixo positivo x. Tá? Se eu fosse escrever um vetor aqui, ó, e pedisse a direção dele, né? Um vetor aqui, seria esse ângulo aqui, ó, todinho, né? É o ângulo que ele faz com a direção positiva x, tá? E o sentido é para onde a seta está apontando, né? Sentido positivo, né? Do eixo x. Tranquilo aí? Sim, tranquilo. As meninas aí estão entendendo? Eu entendi, professor. Sim, professor, tudo certo. Por enquanto. Se tiver dúvidas, pode perguntar aí, qualquer coisinha. Se lembre que não existem perguntas bobas, né? Toda pergunta é válida, é bem-vinda. Tá? Ok? Então, bora lá. Vou fazer mais um. E esse daqui é usando, na verdade, o campo agora gerado por distribuição contínua de carga.
campo gerado por uma distribuição contínua. Exemplo deles. Então, a figura abaixo mostra uma barra fina de plástico com carga Q positiva mais Q distribuída uniformemente ao longo do seu comprimento. A barra está encurvada em um arco de abertura de 120 graus de raio R, conforme ilustrado. Calcule o modo do campo elétrico no centro colocar assim, no centro da circunferência colocar assim no centro da origem do raio do ar. Colocar assim na origem, né? A origem do raio do ar. Então é assim, ó, a situação é essa aqui. Deixa eu arredondar.
Se ele faz aqui direitinho. Aqui. Vou tentar fazer maior aqui para ele ficar mais visível. Aqui tem um ângulo direitinho. Vamos aproximar. Menos um pouco. Menor ainda. Acho que aqui tá. Então tá aqui, ó, um pedacinho do. Aqui é uma barra fininha de plástico, tá? E ela está encurvada, né? Ela está carregada com uma carga Q, a positiva aqui, ó, Q. E essa carga ela está distribuindo de maneira uniforme em todo o seu comprimento. Quando eu digo de maneira uniforme, significa que o lambda, se vocês lembrarem lá da aula, lambda é a densidade linear de carga, tá? Que é a carga da barra, né? Que é Q dividido pelo comprimento dela. Isso aqui é constante. Constante. Tá? O que é que significa isso? Significa que se você pegar qualquer pedacinho aqui, né, dessa barra, e dividir a carga desse pedacinho pelo comprimento dele, né, vai dar o mesmo valor de que você pegar a carga total da barra e dividir pelo comprimento total. E de se pegar qualquer um, tá? Qualquer pedacinho que você quiser. Aí significa que a carga está distribuída de maneira uniforme. Tá? Ao longo, é a mesma coisa você pensar numa densidade de um corpo. Tá? Quando eu digo que a densidade de um corpo é constante, significa que qualquer fatia ali do corpo, né? Por exemplo, uma mesa, essa mesa que eu estou aqui, que é de madeira, e se eu pegar qualquer porção aqui e dividir a massa, né? No caso, a densidade vai ser a massa, pelo volume dessa porção que eu peguei, ela vai ter o mesmo valor que se eu pegar a massa total e dividir pelo volume total, ou de qualquer porção que eu quiser. Tá? Se fosse diferente, significaria que eu teria, por exemplo, uma madeira mais densa de um lado e uma madeira mais oca, vamos dizer, do outro, tá? Da mesa. Isso aí seria uma densidade não uniforme. A mesma coisa vale para a carga elétrica. Tá? Você pode distribuir, vocês vão ver principalmente quando a gente estiver falando de lei de Gauss, você pode ter, por exemplo, densidades volumétricas, né, de carga, que é a carga dividida pelo volume, que depende do raio. Tá? Você pode pegar uma distribuição, uma esfera carregada, de maneira que essa densidade ela varie com o raio. Ou seja, ela pode ser menor no centro e maior à medida que você se afasta. Ou pode ser o contrário também. Ela pode ser maior no centro e menor à medida que você se afasta. Tá? Então, toda vez que você vê esse nome uniforme aqui, significa que ela é distribuída de maneira que lambda é constante. Tá? Que é a carga dividida pelo comprimento. Ok? Então, ó, esse arco aqui, ele está subtendendo, quando eu digo assim, ó, ela está encurvada no arco de abertura de 120 graus. Tá? Então, se você pegar aqui
Posso fazer aqui de amarelo. Tá? Se eu pegar aqui essa abertura, nas duas extremidades aqui, ó, aqui e aqui, tá? Esse ângulo, essa abertura dela, né, desse arco aqui, ó, é 120 graus. Tá? De raio R, então o raio dela é R. R e R. Tá? Ele quer saber, né, o problema quer saber qual é o campo elétrico aqui, ó, na origem, né, do raio, ou seja, na origem aqui, ó, considerando que aqui é a origem, esse pontozinho aqui do meio. Tá? Aqui. Então, vocês já devem estar percebendo que a gente vai ter que usar, lembrar lá da aula, né, da parte 2 da aula, quem assistiu, e usar o cálculo diferencial integral. Por quê? Porque para uma carga, né, a gente vai somando, para cargas pontuais, a gente vai somando os campos, né, usa o princípio da superposição, o campo total é dado pela soma dos campos, né. A mesma coisa vai valer aqui, só que aqui as cargas elas estão distribuídas de modo contínuo, né, elas não são discretas, ou seja, você não, essa situação aqui você não pode contar 1, 2, 3, 100, 200. Você tem que fazer o limite disso para atender a infinito. Né? Você tem aqui o número de portadores de carga tendendo a infinito. Tá? Então, não é viável você somar, né, discretamente. Então, você tem que tomar um limite contínuo, que é o que a gente vai fazer, né, como eu fiz lá na aula gravada. Então, o primeiro passo aqui é fazer o seguinte, desenhar aqui um sistema de referência. Tá? Então, eu vou fazer de preto aqui um sistema bidimensional, né, de 2 dimensões, seja em X e em Y. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, coincidindo com a origem aqui, agora sim. Eu vou apagar isso aqui e colocar mais embaixo. Então, lambda, que é a carga dividido pelo comprimento, é constante. Tá? Ok. Então, vamos lá. Desenhei aqui o eixo Y, né? E agora eu vou desenhar o eixo X, coincidindo aqui com a origem. Eixo X. Tá? Ok, então vamos lá. Qual é a ideia aqui? A ideia é você partir, né, isso aqui em pequenos pedacinhos, tá? Que eu vou chamar de quantidades infinitesimais. Tá? Quando eu digo que uma coisa é infinitesimal, significa que ela é muito, muito, muito pequena. Tá? Então, eu vou partir, isso aqui é encurvado, mas eu posso ser tão pequeno o suficiente de que eu pegue um pedaço reto. Tá? É a mesma coisa que você imaginar a Terra, né? A gente sabe que a Terra, né? Tirando esses malucos aí que dizem que a Terra é plana, né? A gente sabe que ela é esférica. Tá? Então, se você pegar grandes distâncias e andar na Terra, né? Entre continentes, por exemplo, se você olhar de fora, você está percorrendo uma distância curva. Tá? Mas, por exemplo, se eu andar daqui para a casa do meu vizinho aqui, né? Eu tô andando uma distância que é muito maior do que o raio da Terra, do que o comprimento da Terra, né? Então, como essa distância é muito menor, então, para mim, né, que
que sou apenas um pedacinho, essa distância é reta. Por quê? Porque eu peguei uma quantidade extremamente pequena. Tá? Então, é por isso que a gente não sente a curvatura da Terra, né? Porque a gente está dando uma distância pequena, né, em comparação à sua dimensão. Então, você pode fazer a mesma coisa aqui, ó. Você pode pegar um pedacinho bem pequenininho disso aqui e considerar que isso aqui é uma reta. Tá? Agora, quando eu digo pequeno, é pequeno mesmo, né? A olho nu, a gente não poderia enxergar. Mas, como eu quero ilustrar a vocês, né, eu tenho que fazer um cortezinho aqui que vocês consigam enxergar. Então, suponha que eu pego esse pedacinho aqui. Tá? Esse pedacinho aqui, eu digo que ele tem uma carga de Q. Ou seja, é um pedacinho da carga. Então, tudinho, né, o azul todo, ele tem uma carga Q. Aí eu vou e tiro um pedacinho dele. Eu chamo de dq. Tá? Esse dq, que eu chamo de elemento infinitesimal de carga, né? Porque qual é a ideia aqui? Eu quero calcular o campo gerado por toda a barra de plástico. Então, para que eu consiga fazer isso, eu vou ter que dividi-la em pequenos pedacinhos, porque se eu fizer isso aqui pequeno o suficiente, eu posso usar a fórmula da carga pontual aqui, ó, tá? Que eu usei aqui, né? Que eu usei aqui, ó. Então, se eu pegar uma quantidade extremamente pequena, eu posso usar essa equação aqui, tá? E aí, a ideia é o quê? É pegar isso aí para um pedacinho e somar para todos da barra. Né? Então, se eu somar para todos, eu consigo calcular o da barra toda. Só que essa soma não vai ser uma simples soma, né? Como a gente viu na aula, né? E já adiantando, vai ser uma integração, ou seja, a gente vai integrar a contribuição de cada pedacinho desse ao longo da barra. Porque você sabe que a soma no cálculo diferencial a soma é uma integral, né? Integral, na verdade, é uma soma. Tá? Então, eu considero esse pedacinho, ó, ele está a uma distância R também do centro, né? Já que isso aqui está encurvado em um arco, né? Então, a distância dele, ó, até o centro também é R. Tá? Que eu vou chamar de R grande, né? Eu estou chamando de R grande aqui. Tá? Então, aqui também é R grande. R grande também. Tá? Então, se aqui é R grande, eu peguei ele um pouquinho mais para baixo aqui, obviamente esse ângulo dele aqui, ó, vai ser um pouquinho menor, né? Então, aqui tudo é 120, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui, eu vou jogar esse 120 para fora aqui, para ele não me atrapalhar. Então, a gente sabe que tudo isso vale 120 graus, tá? Deixa eu apagar aqui o que eu... riscar aqui o que eu apago. Pronto. Então, o meu elemento dq, ele está com uma inclinação que eu vou chamar de θ em relação ao eixo x. Tá? Lembrando que tudo vale 120. Ok. Então, a pergunta é o seguinte, qual é o campo que ele está gerando aqui na origem? Né? Já que eu tenho que calcular o campo de todos, né? Pegar ele, pegar outro. Então, na origem, ó, ele está gerando um campo aqui, né? Que eu vou chamar... Deixa eu fazer aqui assim. D é 1. D é 1. Vocês estão me escutando aí? Eu estou online, estou? Sim, professor. Ó. Então, o campo desse elemento aqui, eu estou chamando de D é 1. Ó. Tudo que tem D é porque é uma quantidade infinitesimal. Tá? Vocês já viram muito isso em cálculo, né? Então, eu uso dq, dx, né, dy, são quantidades bem pequenas. Tá? Então, estou exagerando aqui só para vocês enxergarem. Ok, então, eu tenho que fazer o seguinte, ó, eu tenho que somar o dele, o do vizinho dele, o do camarada aqui mais de baixo, e vou descendo, o do meio,
Aí vou para essa outra parte de baixo e tenho que somar o de todo mundo. Agora tem um detalhe aqui que a gente tem que aproveitar. Ó, é a questão da simetria, né? Então, se eu escolher um elemento, ó, simétrico dele, ou seja, que seja igual a ele, e esteja aqui, ó, do outro lado, no lado de baixo, né? Suponha que seja esse aqui, tá? Então, se você observar, ó, ele tem a mesma carga, né? Ele tem a mesma carga daqui. Ele está à mesma distância da origem, ó. Eu vou chamar aqui de R também, né? Todo mundo está à mesma distância da origem. R grande. Né? Obviamente, ó, lembra, o campo depende da carga e depende da distância. Eles têm a mesma carga, então, a mesma distância. Então, eles vão gerar o mesmo campo elétrico em módulo, né? Pelo menos aqui na origem. Ou seja, qualquer elemento que eu pegar aqui, ele vai gerar o mesmo campo elétrico aqui na origem, porque tem a mesma carga e a mesma distância até a origem. Então, se eu for desenhar aqui, como a carga é positiva, ó, o campo é de afastamento, né? Por isso que o vetor ficou para fora aqui. Esse também aqui vai gerar um campo de afastamento aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, eu vou gerar, ó, vai gerar aqui um campo de afastamento também, eu vou chamar de DE2. Tá? Ok? Então, veja só, se ele é um elemento simétrico, ó, esse ângulo é θ, esse ângulo também é θ. Se esse ângulo é θ, ó, ângulos opostos pelo vértice, tudo é θ aqui, tá? θ e θ. Ou seja, se eu pegar outro aqui, né, mais um pouquinho embaixo dele, e pegar outro aqui simétrico, vão gerar também, ó, um para cá e outro para cá, com a mesma intensidade. E assim por diante, ó. Ou seja, todo elemento que eu pegar daqui para cima, ó, do eixo X para cima, positivo, vai ter um parceiro dele aqui que vai gerar um campo igual embaixo, né? Apontando para lá, ó, como E2. E aí, ó, pessoal, se vocês observaram, ó, no final de tudo, ó, as componentes X aqui, ó, de E2 e E1, elas estão se somando, tá vendo? Elas estão se somando. E as componentes Y delas, ó, quando você projeta aqui no eixo Y, ó, elas estão se cancelando, já que eles são iguais, né? Eles são dois vetores iguais. Então, ó, no final de tudo, o que você vai ter como resultado aqui é um vetor resultante que está apontando para cá. Ó. Eu posso até fazer ele de verde, por exemplo. Tá? Então, no final aqui, né, você tem um vetor campo elétrico aqui, ó, que eu estou chamando de DE. Tá? De DE. Tá? Na verdade, eu já vou escrever aqui o E total. Se eu quisesse, o E é final, né? Ele vai estar apontando para cá. Tá? Então, o E final aqui, ó. Então, no final de tudo, ó, eu já estou dizendo para onde é que o campo vai apontar. Ó. A direção dele é essa, né? Ou seja, faz 180 graus com o semi-eixo positivo X e o sentido, ó, apontando para a esquerda, ou seja, para o sentido negativo de X. Falta eu calcular, ó, a intensidade dele, o tamanho. Tá? Então, essas situações que tem, né, esses arcos, né, na lista vocês vão ver um bem parecido com esse, tá? Bem parecido mesmo. Essas questões, quando vocês olham lá na lista de exercícios, eles só mudam os ângulos, tipo, coloca 45, enfim, muda aqui, faz uma metadezinha aqui positiva e outra negativa, que eu acredito que é a que tem na lista, tá? Mas a resolução é a mesma, tá? A receita é a mesma. Tá?
E aí, veja só, vamos ver quem é, então, entre isso aqui já é o total, depois que eu integrar, tá certo? Então, depois que eu integrar, vai ser E. Mas aqui, ó, se você projetar, deixa eu fazer de azul aqui. Então, se você projetar, por exemplo, um aqui, ó, ele vai ter uma componente, aqui, ó, posso fazer, acho que eu vou fazer de amarelo, que é mais vivo aqui. Tá? Por exemplo, projete um aqui, no X, né, no eixo X. Esse 1 aqui, você chama de DE, tá? DE. Não sei se vocês estão vendo aqui. Ó, o E é depois que eu integro tudo. E DE é só a projeção de 1 aqui, ó, no eixo X. Tá? Então, quem seria DE? Ó, DE. O módulo dele. Né? A projeção de 1 aqui no eixo X. Né? Então, você faz DE1. Qual é a projeção dele no X? Cosseno θ. Tá? Por que eu só peguei para 1? Porque o 2 é igual. Então, não precisa pegar 2 de 2. Se você pegar 1 e integrar integrar em todo o comprimento, você já resolveu o problema, tá? Às vezes, o problema faz assim, você pode fazer até a metade e multiplicar por 2. Eu vou explicar isso aqui quando eu estiver integrando. Tá? Então, você pode fazer de duas formas. Isso aqui. Tá? Professor? Oi. E por isso que a distribuição de carga ela precisa ser contínua, né? Porque senão cada DS seria de intensidade diferente. Diferente, aí você não poderia fazer isso aqui que eu estou fazendo. Né? Na verdade, como é teu nome? João. João, até poderia se você soubesse a forma como o lambda varia, entendeu? Você fazeria essa receitinha aqui que eu estou fazendo, mas quando você for integrar aqui, você vai ver que a gente vai jogar ele para fora da integral, porque ele vai ser constante. Aí, no caso de lambda variar, ele ficaria dentro da integral e você teria que saber como ele varia com o comprimento. Mas daria para fazer ainda, se você conhecer como o lambda varia, entendeu? Ok. Mas, ó, DE1 cosseno θ. Quem é DE1? DE1 é o campo que esse camaradinho de cima está fazendo aqui na origem. Que é quem? É a constante, né? Eu vou colocar assim, ó. Ao invés de colocar K, eu vou colocar 1 sobre 4πε0. Você sabe que é K, tá? Para seguir o padrão lá do livro. Vocês estão estudando pelo RAD, ele não usa o K, né? Ele usa 1 sobre 4πε0. Né? A constante, o valor da carga, que é dq, né? Dividido pela distância entre ela, a origem ao quadrado, que é r ao quadrado. Cosseno θ. Né? Repetir aqui o cosseno θ. Tá? Outra coisa, aí eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que escrever dq, porque eu não tenho que integrar aqui, eu tenho que integrar de acordo com o ângulo, né? Então, eu tenho que considerar a variação angular. Então, ó, observe, né? Aqui, ó, se você pegar aqui, ó, eu vou pegar aqui um arcozinho desse aqui, um arco, esse vermelho, né? Estou usando vermelho, deixa eu ver a hora aqui. Ixi, o tempo voa, viu? Deixa eu tentar ser... Aqui, ó, tá o R, né? Ó aqui o R. E aqui eu estou pegando um pedacinho aqui, né? Ó, um dq, né? Aí aqui fecha novamente o A. Tá? O pedacinho. É isso que eu estou pegando aqui. Tá? Ó, esse ângulo aqui, ó, esse pedacinho aqui é dq, e esse ângulo aqui pequenininho, eu chamo de dθ. Tá? Que é uma variação angular, tá? Então, eu posso escrever dq, ó, lembra,
Desculpa aqui. Isso aqui é um pedacinho que eu estou chamando de DL, tá? Não é dq. DL é o tamanho desse pedacinho que eu peguei aqui, ó. Né? Então, se você lembrar lá da geometria, né, ó, qual é a relação entre arco, comprimento e o raio, né? Ó, o comprimento do arco é igual a quem? Ao raio vezes o ângulo, né? Dθ. Tá? O dl é r dθ. Mas se vocês lembrarem, ó, o lambda é a carga dividido pelo comprimento. Então, a carga, né, ó, isso aqui, ó, é a carga, né? A carga que está aqui, ó, é dl e dq, né? A carga que está contida nesse pedacinho de comprimento aqui, tá? O pedacinho de comprimento eu escrevi em termos do raio e desse ângulo. Assim, ó, eu posso escrever a carga dq em termos do dl, né? Ó, se lambda é a carga dividida pelo comprimento, quem será a carga? Vai ser lambda vezes o comprimento, que é dl. Tá? Isso aqui é um pouco chato, né, para quem está vendo pela primeira vez, mas aí vocês vão ter que se acostumar com essa notação aí, ó. Mas eu sei que dl, ó, é r dθ, ou seja, dq é lambda, dl, ó, é r dθ. Então, lambda r dθ. Aí você vai, ó, e substitui aqui, ó, no dq. Outra coisa, o cosseno de θ é quem? Você não precisa escrever porque já está em ângulo, né? Lá no probleminha que eu fiz do anel, ó, você escreveu o cosseno de θ em termos do z, né? E do raio do anel, né? Da distância que você queria saber ali. Porque lá você não integrou na variável θ, você integrou em todo o comprimento. Mas aqui, ó, você vai integrar, ó, na variável θ. Tá? Então, ó, sua expressão fica assim, ó. Então, dE igual a 1 sobre 4π epsilon 0. dq é quem? Lambda r dθ, né? Então, fica lambda r dθ dividido por r quadrado cosseno θ. Ok? Ó, um r vai com r aqui, e aí fica lambda, se você quiser chamar assim, ó. Eu vou jogar tudo que é constante aqui, ó. Lambda sobre 4π epsilon 0 r, né? Cosseno de θ, que é isso aqui, dθ. Tá? Só cancelei o r e rearranjei. Tá? Então, ó, quem é o campo total agora? O E. Agora sim, ó, o E é a soma de cada pedacinho. Ó. Isso aqui que eu calculei foi só para um pedacinho, né? Que é esse amarelo aqui, ó, DE. Tá? Agora, se eu quiser pegar para tudo, eu tenho que fazer o quê? Integrar, né? Ao longo de todo o fio. Então, somando todas as contribuições, somando todas as contribuições, ou seja, o meu E vai ser a integral de DE, né? Ó, integra aqui dos dois lados, ó, integra aqui e integra aqui. Aí, é aquela questão que eu lhe disse, viu? Como o lambda é constante, ó, quando eu integrar aqui, ela vai sair, ó, da integral. Se eu fosse variável, eu teria que integrar com ela também. Ficaria mais complicado. Tá? Então, veja, ó, o lambda é constante, o R é constante, ó, o epsilon 0, tudo aqui é constante, então sai da integral. Tá? Então, fica lambda sobre 4π epsilon 0 R, integral, e cosseno de θ, dθ. Aí você me pergunta, você vai integrar de onde para onde? Porque você tem que dizer os limites de integração,
né? Ó, tudo aqui é 120 graus, ó, então eu tenho que subtender um ângulo de 120, tá? Então, você pode chamar assim, ó, você pode chamar isso aqui de menos 60 graus e aqui em cima de mais 60 graus. Porque você está compreendendo 120, né? Então, você vai, ó, menos 60 graus até mais 60 graus. Tá? Quando você faz essa integral aqui, ó, é fácil, né? Integral do cosseno é seno, né? Então, fica seno de θ aplicado nos limites de menos 60 e mais 60. Né? Então, quando você faz isso aqui, ó, você fica seno de 60 menos seno de menos 60. Né? Ou seja, seno de 60, ó, seno é uma função ímpar, né? Então, seno de menos 60 é menos seno de 60. Então, menos com menos aqui fica mais. Então, fica seno de 60 mais seno de 60. Ou seja, 2 seno de 60. Que é 1,73, como vocês calcularem. Então, o resultado final é... Não, ainda não é o final, né? É 1,73 lambda, toda a integral de 1,73, que multiplica isso. Ó. Lambda sobre 4π epsilon 0r. Tá? Se o problema tivesse dado lambda aqui no enunciado, aqui estava certo. Tá? Sua resposta está certa. Isso aqui é o módulo do campo elétrico aqui. A direção a gente está vendo e o sentido também, se você quisesse escrever o vetor. Mas o problema deu a carga total da minha barrinha de plástico. Então, você tem que colocar aí em termos da carga. Tá? Então, ó, como lambda não é a carga dividida pelo comprimento, né? Qual é o comprimento dessa barra aqui? Desse arco? R vezes 121. O comprimento de 120 de um ângulo de 120 graus, né? Ó, é só lembrar aqui, ó. O comprimento é quem? R vezes o θ, né? Só que em radiano, né? Lembra que isso aqui é válido em radiano. Tá? Ou é a mesma, vai ficar mais fácil assim, ó. 360 graus é quanto? Se eu fosse considerar todo o círculo, o comprimento seria quanto? 2π vezes R, né? Mas eu não estou pegando só 120, então vai ser 2π vezes R dividido por 3, né? Porque isso aqui não é um terço do todo. Então, fica aqui, ó, Q dividido por 2πr sobre 3, né? Que é um terço da circunferência. Aí você substitui, ó, o lambda por... aí fica 1,73, que multiplica... isso aqui dá 0,477 Q sobre R. Eu fiz essa continha. Tá? Você substitui aqui o π. Então, fica 1,73 vezes 0,477 Q. Aí, tudo isso dividido, tá, por 4π epsilon 0r quadrado. Então, quando você multiplica aqui, isso aqui, ó, fica 0,83 Q sobre 4π epsilon 0 r quadrado. Pronto, isso aqui é o módulo do seu campo elétrico, ó, desse vetor aqui, ó. Tá, ó. Note, ó, que deu em termos que o problema deu, ó. Deu a carga, né, no enunciado. Então, toda vez que você for fazer um problema analítico desse, como fala, você tem que deixar em termos das grandezas que o enunciado dá. Então, deu a carga e deu o raio. Então, seu resultado tem que ser em função deles, ó, da carga e do raio. Tá? Se você quiser, se ele pedisse o vetor campo elétrico, como é que você faria?
Ó, você já sabe que ele está apontando para X. Você faria só isso aqui, ó. Fosse o vetor campo elétrico. Isso aqui, ele está apontando para o negativo, né? Então, aqui e chapéu. Só isso. Pedir o vetor campo elétrico. Mas eu estou pedindo só o módulo, né? Então, não se preocupem em escrever aqui o vetor. Ok. Alguém quer perguntar aí? Abriu o microfone. Então, note, ó, se vocês observarem aí, ó, que o campo elétrico, o módulo dele, ele deu 0,83 o campo elétrico de uma carga pontual, né? Ó, esse é o campo de uma carga pontual, né? Que estaria a uma distância R do ponto aqui, ó. Por exemplo, aqui, ou aqui. Se eu pegasse qualquer carga e colocasse aqui, ó, uma carga pontual aqui, ou aqui, né? O campo elétrico dela seria esse fator aqui, ó, que está em vermelho, Q sobre 4πε0r². No caso da barrinha, ó, deu menor. Deu 0,83, o que seria o campo de uma carga aqui, ó, pontual. Tá? E isso era esperado por quê? Por causa do encurvamento, né? Então, quando encurva, as componentes Y aqui, ó, se cancelam, né? Então, você perde o campo, vamos dizer assim, um pouco do campo do que se você concentrasse toda a carga dela aqui no ponto, né? Que estaria a mesma distância aqui da origem. Interessante, né? Assim, então revejam, tá, pessoal, essa gravação, porque é uma anotação, né, para quem está vendo aí pela primeira vez, que é assim, toda vez que a gente mexe com cálculo, um cálculo diferencial, né, é uma anotação um pouco mais sofisticada, enfim, requer uma abstração também, tá? Então, quando vocês forem lá para a lista, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu posso sair aqui dessa tela? Por mim tá tranquilo. Tranquilo, professor. Ninguém quer tirar nenhuma dúvida sobre isso? Não. Fazer algum comentário? Sim, aquela questão, você poderia fazer assim, ó, ao invés de integrar ela toda, você poderia pegar um pedaço, a metade dela, e multiplicar por 2. E alguns probleminhas fazem isso, alguns livros, né? Você integraria de 0 a 60 e multiplicaria por 2, que matematicamente dá no mesmo, né? Essa integral aqui é a mesma coisa de você multiplicar 2 vezes a integral de 0 a 60. Dá no mesmo. Tá? Então, eu vou tirar aqui. Vou parar a apresentação. Vou parar a gravação. Interromper a gravação.